Meus amados, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cruz não é enfeite. A palavra desta tarde, a primeira mensagem desta tarde, tem esse título: Cruz não é enfeite. Lucas capítulo 23, verso 26 nos diz assim: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que é Simão Cirineu, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Meus amados, para muitos a cruz nada mais é do que um ornamento da moda, um acessório, se preferir. Nós podemos comprá-la em ouro ou prata, cravejada de pérolas ou diamantes. Mas a cruz na qual Jesus morreu não era um acessório da moda. Era um dispositivo de madeira bruta desenvolvido pelos romanos, que funcionava literalmente como uma ferramenta de tortura para aqueles que morriam nele. E a Bíblia, queridos, nos diz que Simão Cirineu, ele foi escolhido para carregar a cruz de Jesus. Ele era um visitante de Jerusalém. Ele não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Nós não sabemos por que estava naquele dia. Muitas vezes as pessoas hoje dizem, no mundo, na linguagem popular, eu estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado, não é? Então Simão Cirineu estava ali, ele era de Jerusalém, visitante de Jerusalém, e ele estava ali. Eu não sei o que ele estava naquele dia fazendo ali. Nós não sabemos. Talvez ele estivesse na cidade para a Páscoa. Ou talvez tenha visto a comoção entre o povo e foi ver o que estava acontecendo. E eu abro até um parênteses aqui, amados. Eu gosto muito de abrir parênteses nas minhas mensagens. O ser humano por si, ele já é muito curioso. Ele já é muito curioso, né? E eu falo bem rápido porque a curiosidade, que eu quero dizer que o ser humano é curioso. Um exemplo bem prático. Você vai na rua, numa avenida, e vê um aglomerado de pessoas com carros parados, sirene ali. Você não tem nada a ver com aquilo ali. Você é médico. Pode até ser que você se interessaria por ver o que estava acontecendo, para ajudar o seu próximo que estava ali, foi acidentado. Mas se for uma pessoa como eu, um contador, um profissional de contabilidade, eu não entendo nada de medicina. Nesse exemplo que eu dei, eu vou parar ali para ver o quê? Para auxiliar alguma coisa? Você já tem todo o atendimento médico ali? Não, queridos. E assim mesmo foi Simão Cirineu. Por aquele alvoroço, por causa de toda aquela multidão, aquelas pessoas, não é? Chamou a atenção dele. E ele parou ali para ver o que estava acontecendo. Qualquer que seja, queridos, o motivo de estar lá, Simão, ele recebeu um dos maiores privilégios concedidos a qualquer pessoa na história da humanidade. Também nós temos esse privilégio hoje, queridos. Hoje nós temos esse privilégio. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Jesus ainda está procurando pessoas como Simão para pegar a cruz e carregá-la. Você carregaria a cruz de Jesus? Se você visse Jesus, imagine a cena, você lá, naquela via dolorosa, você tivesse a oportunidade de se aproximar de Jesus. Você, de sua livre e espontânea vontade, vendo todo aquele sofrimento, você carregaria a cruz de Jesus? Correndo o risco até de ser crucificado numa cruz também. Ele está carregando a cruz que era dele. Pega uma cruz também aí, bora levar e vamos crucificá-lo também. Você morreria por Jesus? Jesus ainda está procurando pessoas como Simão para carregar a cruz e carregá-la. Pegar essa cruz e carregá-la, querido. Às vezes, amados, as pessoas dizem: minha cruz na vida são os meus filhos.
Alguém já ouviu falar algo semelhante também? Eu tenho certeza. Muitas pessoas dizem, eu carrego a minha cruz. Eu tenho uma cruz que eu carrego. E amados, tem uma situação de um culto que o pastor estava ministrando a palavra e no final, quando terminou o culto, ele saiu e foi apresentar ao pastor a esposa dele. E ele simplesmente disse para o pastor, presidente do ministério, apresentando a esposa dele ao pastor do ministério: esta aqui é a minha cruz. Com a esposa dele. O pastor ficou admirado e perguntou assim: é a sua cruz? É a minha cruz e a minha amada. Por quê? Porque o nome dela é Maria da Cruz. Aí é uma situação diferente, não é, amados? Esta é a minha cruz, minha amada Maria da Cruz. Queridos, é assim. E muitas pessoas, às vezes, as pessoas dizem: a minha cruz na vida são os meus filhos. Elas são a cruz para eu carregar. A minha cruz na vida é a minha deficiência. E por aí vai. Mas, amados, a cruz não pode ser comparada com os diferentes problemas da vida de qualquer pessoa. A cruz, amados, é a mesma para todas as pessoas. E em Jerusalém, no primeiro século, queridos, as pessoas que carregavam cruzes, elas estavam certas sobre uma coisa: elas morreriam naquele dia. Então, queridos, quando Jesus disse: tome diariamente a sua cruz, o que ele está dizendo? Levar sua cruz, amados, é colocar a vontade de Deus acima da sua. É morrer para as suas ambições, para os seus planos e para as suas escolhas. Pegar a sua cruz era amar a Deus mais do que qualquer pessoa ou qualquer outra coisa. Aleluia! Cruz, amados, não é enfeite. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Queridos em Manaus,